A paz do Senhor, amados, tudo bem? Que a graça de Deus venha estar sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa nesse dia. A você que nos prestigia nesta data aí com mais um comentário da nossa lição. A lição de número 7. A teologia de humildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Uma lição muito boa para o nosso meio espiritual. O textuário nos diz: se teus filhos pecarem contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A verdade prática diz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado. Ou seja, se alguém está sofrendo, não necessariamente essa pessoa tenha sido fruto ou tenha cometido algum pecado. Nosso texto bíblico em classe, ele está registrado em Jó capítulo 8, versículo de 1 a 4, capítulo 18, versículo de 1 a 4 e capítulo 25, de 1 a 6. Vamos ler um versículo apenas aqui, Jó capítulo 8, versículo 1 e 2 diz assim: então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Os objetivos da lição nos mostram que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Um exemplo disso, um exemplo notável disso aí, é aquele homem no tanque de Betesda. Um exemplo disso aí é aquele homem que alguém chega para Jesus e diz: olha, quem pecou? Aquele cego. Quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus: nenhum nem outro. Ele nasceu assim para que fosse manifesta nele a glória de Deus. O objetivo específico é destacar que os argumentos de Bildade contrastavam com o pecado de caráter santo e reto de Deus. Explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa. Esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Então vejamos bem, meus amados. Pecado oculto. Pecado oculto. O livro de Salmo, ele nos ressalta bem claramente lá o Salmo, versículo 90, versículo 8. Diz assim: tu conheces as nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Fala-se sobre pecados ocultos, salmistas falando de pecados ocultos. Esses pecados ocultos seria aquilo que você concebe sem passar por alguém. Você vê alguém te fez algum mal, alguém te xingou, você fica com a ira daquela pessoa e aquela ira fala assim: olha, se eu te pego, eu te mato, se eu catasse essas pessoas aí, ou se eu não tivesse no ambiente de trabalho, se fosse um outro momento, se eu não fosse crente. Esses pecados assim são pecados que você manifesta, mas você manifesta aquela ira. E o pecado oculto é aquele que você olha para a pessoa, não responde nada e fala assim: olha, um dia eu acerto, um dia eu te dou o troco, um dia você vai ver. Mas você não abre a boca e não expressa pecados ocultos. Você maldiz a pessoa, faz xingamentos concernentes à pessoa e nada. Outros versículos que estão relacionados ao pecado oculto, não vou estar lendo aí todos, porque senão vai demandar um pouquinho mais de tempo, né? E se você quiser anotar, é Salmo 51, ele fala sobre pecado oculto. João capítulo 3, versículo 19 a 21, há uma situação de Jesus em pecados ocultos. Isaías 29, 15, Eclesiastes 12, 14, Salmo 139, é um salmo que vai falar realmente isso aí, de onde se esconder. Ah, mas eu pequei, eu cometi um pecado muito sério. Mas de onde se esconder do Senhor? Se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu descer ao fundo do mar, o Senhor está lá. Se eu descer ao inferno, a sua mão me susterá. Se eu for até aos confins da terra, até ali a sua mão me susterá. E se eu ficar num lugar escuro, em lugar em trevas, toda a sua presença ao meu redor será luz, né? Então a teologia, essa teologia de Bildade é a teologia dos bons e dos maus. E a ideia de Bildade era mostrar para Jó que Jó era alguém mau, que Jó perdeu seus filhos porque os seus filhos eram maus. A gente vai trazer a ideia dos filhos de Eli, né? Nós vamos entender aqui os filhos de Eli,
eles se tornaram maus, eles foram pecadores, eles morreram porque pecaram contra o Senhor, né? A família de Eli, os filhos de Eli não respeitavam as ofertas, não respeitavam o sacrifício, porque eram maus. É o contrário de Jó. A Bíblia diz, a história norteia, que os filhos de Eli eram maus, mas Jó era um homem reto, íntegro, sincero e temente a Deus. Esse é o testemunho que a Bíblia nos diz e relata sobre este homem. Isso é pecado oculto. Pecado oculto é aquilo que você consegue. Justiça é o ato de declarar alguém justo. É o ato de justificar alguém. A inclinação da carne é carne. O pecado, em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Porque a inclinação da carne é carne. Quando Deus sentenciou o mundo, que Ele colocou aquela questão, Ele falou assim, olha, não contenderá para sempre o meu espírito contra o homem, porque o homem é carne. E aí Romanos, Paulo, quando está dissertando aos Romanos, ele vai dizer que a inclinação da carne é carne, mas a inclinação do espírito é vida e abundante. Bildade pautou os seus argumentos na questão da tradição. Ele traz à vida muita tradição. Ele trouxe 3 linhas de argumentação. O caráter de Deus. Levante os olhos, João. A sabedoria do passado. Olhe para trás, João. A evidência da natureza. Olhe à sua volta. Ele pautou seus discursos em cima disso. Seus filhos sofreram porque desobedeceram a Deus. Aconteceu com seus filhos porque os seus filhos e você pecaram. Eles baseiam-se muito naquela questão da lei da causa e do efeito. A lei da causa e efeito. Toda ação implica uma reação. A terceira lei de Newton. A lei da causa e efeito. A velocidade, a força de empuxo, a força da causa. Então vocês pecaram. Vocês são maus, por isso seu filho morreu. Você é mau, por isso você está sofrendo. A chance que você tem hoje não volta amanhã. Às vezes Deus está te dando oportunidade para você hoje. Está te dando oportunidade para você falar para alguém, para você conversar com alguém, que essa pessoa venha se arrepender e você quer deixar para amanhã. Não deixe para amanhã a chance que Deus está te dando hoje. O pecado visto como quebra de moralidade tradicional. Uma pessoa que quebrou a moralidade, quebrou a tradição, quebrou as regras foi Davi, no caso de Batseba, né? Foi um pecado que ele concebeu ocultamente, e aquele pecado oculto veio à tona, veio à vida, e ele culminou. Além de pegar um pecado moral, ele ainda cometeu um assassinato. Pecado de moralidade. O pecado oculto cega. O pecado oculto suscita a ira divina. E em terceiro lugar, o pecado oculto ele só é vencido com a confissão. Esse pecado ele quebra a moral, quebra as regras da moral de Deus. O homem tem que estar contemplando a cruz. O homem tem que estar vislumbrando a cruz, olhando a cruz para que não venha pecar, se corromper contra o Senhor. 2 lições nós temos a ponderar nesse contexto histórico de Jó. Quando a miséria abate o nosso espírito, palavras filosóficas não nos ajudam. Quando um mediador não pode ser encontrado, buscas fúteis não nos dão esperança ou nutrem expectativa. Para encerrarmos, o pecado em contraste com a majestade de Deus. O bom samaritano exemplifica muito claramente, muito nitidamente
esse conceito. Quem é o bom samaritano? Quem é aquele homem caído à beira do caminho? Nós vemos uma lição de amor, é uma lição de filantropia muito boa, mas o sentido real é que aquele homem caído na beira da sarjeta, na beira do caminho, éramos nós, cheios dos nossos preconceitos, cheios da nossa segregação, cheios de egoísmo, cheios de nossas mazelas impuras. Estamos oferecendo ajuda a outra, mas quem precisa de ajuda somos nós. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.